meus queridos, é um grande prazer, é uma grande alegria poder revê-los através do estudo de mais uma lição da Escola Sabatina. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pela tua direção em nossas vidas, pelo teu cuidado, o teu carinho, o teu amor por nós. Nos abençoe agora ao abrirmos a tua palavra através do estudo da lição, que possamos ter plena compreensão do que tu tens para nós. Prepare-nos para que possamos ter condições de praticar, como também de transmitir aos que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, o sexto tema durante o estudo do Evangelho de Lucas: as mulheres no ministério de Jesus. Um tema bastante interessante. Gálatas capítulo 3, verso 26 ao 28, nos diz algo que fortalece bastante esse tema. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Sabe, meus queridos irmãos, o Evangelho de Lucas é às vezes conhecido como o Evangelho das Mulheres. Ele é assim chamado por muitos estudiosos, justamente porque mais do que qualquer outro, ele menciona de maneira especial o quanto Jesus era solícito para com as necessidades das mulheres, e também quão envolvida elas foram nesse trabalho do seu ministério. Inclusive, um destaque especial no Evangelho de Lucas foi a cura daquela mulher encurvada num dia de sábado na sinagoga, onde ele faz questão de mencionar o que os machistas da época parece que tinha dado amnésia, que as mulheres também eram descendentes de Abraão, eram filhas de Abraão. E isso não deixa de ser um destaque especial diante de uma cultura extremamente machista da época e que muito pouco se mudou até hoje. Perceberemos que no desenrolar do estudo dessa semana, essa matéria falará bem alto aos nossos ouvidos quanto a isto. O segundo tema: mulheres que receberam o advento de Jesus. De cara aqui, ao analisarmos Lucas capítulo 1, do verso 39 ao 45, aqui de imediato já percebemos duas. Isabel, tia de Maria, consequentemente seria tia de Jesus também, a mãe de João Batista. E temos aqui a Maria, propriamente dito, essa jovenzinha que aqui estava com aproximadamente 12 anos de idade. E conforme o contexto bíblico, podemos notar que ambas tinham uma maturidade espiritual bastante sólida. Uma idosa e a outra bem jovenzinha. Observem que as palavras que Maria cita do Antigo Testamento em seu discurso, que é conhecido mais como um cântico, revela o quanto essa adolescente conhecia das Escrituras Sagradas e tinha consciência, tão quanto
a sua tia também, do momento que estava se desenrolando. Ali João Batista já pulou no ventre da mãe, de alegria pela presença do Salvador, que já estava no útero de Maria. Recentemente havia se tornado noiva de José, contudo ainda não estavam casados. E iria aqui, nesse cenário, ao ficar com Isabel, que estava numa gravidez de risco, ajudar a cuidar dela, ficaria alguns meses ali, até que João Batista nascesse. Ela passaria 3 meses na casa de Isabel. João Batista estava com 6 meses já no útero de sua mãe. E esses 3 meses, ali na casa da tia, mesmo José sabendo que ela estava ali, estava bem guardada, mas ele ainda não sabia que ela estava grávida. E quando isso lhe fosse revelado por ela, imagine o tamanho do embaraço que José ia passar, na então circunstância que ele se encontrava. E como a fé teve que falar muito alto na vida desses personagens que participaram do advento de Cristo. Aqui no capítulo 2 de Lucas, no verso 36 ao 38, vimos também Ana, Jesus já recém-nascido. Essa Ana se torna nada mais nada menos do que a primeira evangelista do sexo feminino a proclamar o evangelho. E exatamente 27 anos antes do próprio Cristo começar o seu ministério neste planeta, como unigênito. Somente no seu batismo, no ano 27, ele se tornaria efetivamente o Messias em ministério aberto. E aqui Ana, nas Escrituras Sagradas, foi a evangelista que abriu como evangelista oficial o anúncio deste evangelho, o anúncio deste acontecimento. No terceiro tema, as mulheres e o ministério de cura de Jesus. Aqui nós podemos ver algumas experiências interessantes ocorridas no ministério de Cristo. Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17. Na cidade de Naim, nos conta o relato bíblico que ali tinha uma viúva que tinha o seu único filho. E esse era transportado, já morto, naquele esquife. E que Jesus olhou para essa mulher na altura do verso 13 do capítulo 7 e disse para ela: não chores, mulher. Podemos flagrar nas Escrituras Sagradas algumas vezes que Jesus usou essa expressão: não chores, mulher. E em todas as situações, de fato, ele era o único portador da solução para este choro. Um negócio curioso que aqui acontece é que Cristo, ele não tocou no cadáver, ele tocou no esquife. E esse moço ressuscitou. A distância, Jesus fez curas. Temos relatado isso nas Escrituras Sagradas. O Pai exerceu o ministério da cura através do Filho de maneira poderosa durante o seu ministério.
Imagine hoje, no ministério glorioso, onde o próprio Cristo, o que Ele não pode fazer por mim e por ti. Aqui também nós temos um relato de Lucas, capítulo 8, verso 41, 42 e do 49 ao 56. De maneira sucinta, a filha de Jairo. Esse moço, Jairo, era um homem de bem, era um líder da igreja, era o chefe da sinagoga, e a sua filha morreu. Ele já tinha mandado um grupo na frente de avisar Jesus sobre essa questão. E veja que nessa trajetória, daqui um pouco, veremos também que na trajetória de chamar Jesus, apareceria uma outra mulher nessa mesma trajetória, a mulher do fluxo de sangue, que vamos comentar daqui um pouco. Interessante observar, meus amados irmãos, que quando Jairo percebeu que a filha morreu, ele já disponibiliza o segundo recado, a segunda ordem, que não precisava mais importunar o mestre, que a filha estava morta. E Jesus assim mesmo insistiu em seguir rumo àquela casa. E todos conhecem o resultado. Essa criança foi ressuscitada. As mulheres de qualquer idade, sempre fez parte do propósito divino, do Éden até hoje. E são instrumentos vivos nas mãos de Cristo, tão quanto os homens. Quarto tema: mulheres de gratidão e fé. Lucas capítulo 7, verso 36 ao 50, podemos perceber aqui a primeira delas, Maria Madalena. Essa jovem era irmã de Lázaro e era irmã de Marta. Essa jovem havia se prostituído há algum tempo. Essa jovem já havia sido perdoada por Cristo quando quase se tornou uma vítima de apedrejamento por adultério. Essa jovem já havia aqui nesse cenário também sido libertada por Cristo, perdoada novamente pelo mesmo pecado, e foi libertada de demônios, já estava endemoniada. E aqui pela terceira vez, no relato bíblico, ela aparece na casa do seu tio Simão, que havia criado esses 3 meninos, e ali, na casa de Simão, ela quebra o frasco de alabastro, um perfume caríssimo daquela época, e expressa a sua gratidão a Cristo por sua atenção e cuidado por ela, que não era diferente da sua atenção e cuidado por todas as mulheres de todos os tempos. No capítulo 8, voltando lá, então, do verso 43 ao 48, observamos a história então da mulher que tinha aquele fluxo de sangue e já tinha gastado toda a sua fortuna. Foi uma mulher rica e já havia gastado toda a sua fortuna com médicos da época e ninguém podia curá-la. 12 anos de sofrimento antes de ressuscitar a filha de Lázaro. De maneira poderosa, Jesus curou essa mulher. Amados, essa mulher que expressou gratidão da forma mais impressionante, ela se jogou aos pés de Cristo para confessar que foi ela que tinha tocado nele. Ela tinha certeza absoluta que se tocasse sequer
nas vestes de Cristo, seria curada. Não precisava nem de importunar ele, nem de lhe chamar a atenção. Ela só queria, de alguma forma, tocá-lo. E foi exatamente o que aconteceu, e ele sentiu o poder saindo dele para curá-la, passando por ele para curá-la. Ele sentiu a conexão do Pai curando através dele aquela pessoa. E o nível de fé daquela pessoa, por isso que chamou a atenção dele. Ele sabia o tempo todo quem era. Perguntou justamente para expor aos discípulos e aos demais que estavam ali em volta o nível de fé que estava presente naquele ambiente. E através de uma mulher. E Jesus deixou bem claro: a tua fé te curou, mulher. Quinto tema: algumas mulheres que seguiram a Jesus. Aqui em Lucas capítulo 10, verso 38 a 42, como também no capítulo 8, verso 1 ao 3, capítulo 23, verso 55 e 56, capítulo 24, verso 1 ao 12, podemos ver diversas mulheres aqui mencionadas. Essas mulheres, como nós vimos, que haviam sido curadas, inclusive aqui Maria Madalena, Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes. Vimos aqui Susana também, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência, inclusive com seus bens. Isto é um registro histórico e bíblico da participação ativa das mulheres na obra de Deus, já naqueles dias, mesmo em meio a uma sociedade extremamente machista. Me admira como esse machismo ainda nos dias de hoje, me admira como esse machismo ainda nos dias de hoje, ainda de certa forma oprime e impede uma participação mais aberta dentro da igreja, de muitas religiões, das mulheres. Não ordenam, apenas cultural, machista. Porque, como vimos na abertura da lição, todos, homens e mulheres, são um só do corpo de Cristo. E tem a mesma importância no desenrolar. Quando a Bíblia apresenta que por Adão entrou o pecado, e pelo pecado a morte, esse Adão é sentido epseno. Esse homem é sentido epseno. Envolve humanidade, homem e mulher e criança. Envolve famílias, composta por indivíduos que todos têm livre-arbítrio e individualmente fazem a opção de pecar e continuam fazendo. Para salvar a humanidade, para salvar o mundo, Cristo veio ao mundo. O que João 3,16 revela é isso. E aí não tem sexo. O planeta envolve todos. Não se justifica diminuir a mulher em qualquer que seja das situações por causa de ponto de vista cultural da época, inclusive dentro de casa. Muitos lares deveriam estar sendo governados por mulheres, porque os homens não têm cabeça nesses casos. Quantos lares que os homens são irresponsáveis, são inconsequentes,
E se as mulheres não assumirem, nesses casos, os lares, vai tudo à bancarrota. Sabe, meus amados irmãos, do ponto de vista bíblico, doutrinário e não cultural, o peso do pecado é um só para ambos. A morte é uma consequência seríssima que tanto o homem quanto a mulher está sujeito igualmente. A ideia de homem, cabeça da mulher, é apenas uma ilustração fundamentada na cultura da época e que não deixa de ter lições grandiosas pelo fato de que ele tem que amar como o seu próprio corpo e que dê a vida por elas, não para oprimi-las. A liderança era algo que seguia, a liderança machista seguia o raciocínio da época. Mas isso não é peso para comprometer o brilho feminino na administração da causa de Deus também aqui na terra, seja no ministério, seja no voluntariado e seja no lar. O pecador, homem e mulher, ambos são instrumentos vivos na mão de Deus quando se dispõe a deixar o pecado e andar nos caminhos de Deus, ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Não importa o sexo. E isso é bíblico. Todos compõem o corpo de Cristo. Igualmente. Sexto tema. Persistem na oração. Sacrificam-se na oração. Aqui nós vamos ver dois casos interessantes destacados por Jesus. Numa de suas parábolas, aqui no caso da parábola do juiz iníquo, nós vemos essa mulher, pela persistência da fé, conseguiu quebrar o coração de um juiz mau, de um juiz iníquo, de um juiz tendencioso, de um juiz evidentemente extremamente machista. Ganhou na canseira, quebrou no meio. E como essas coitadas tomam canseira até hoje? A maioria das mulheres, por causa dessa ideia machista que ainda se alastra pelo mundo afora, e há culturas então que elas continuam de igual para pior da época em que viviam. É uma tristeza que isso ainda exista em pleno século XXI. Mas pela persistência e pela fé, todos nós vencemos as nossas lutas e um dia poderemos juntos, homens e mulheres, subirmos ao pódio da vitória. Veja que dentro da parábola do juiz iníquo, nós podemos ver três pontos interessantes. Orar sempre e nunca desanimar. A oração muda as coisas, de fato. E a fé persistente sempre vence. O segundo fato aqui, mencionado dentro desse contexto de hoje, Lucas capítulo 21, verso 1 ao 4, como Marcos também, no capítulo 12, verso 41 ao 44. Aqui aparece a história da viúva, levando a sua oferta na igreja. Mostra que aqueles líderes que ali estavam dando do que sobrava para eles, que era praticamente uma esmola, perto do grande patrimônio que eles tinham, o que eles estavam ali oferecendo na igreja naquele momento, levando a Deus. Aquela viúva, em proporção, deu muito, muito e muito mais do que todos aqueles ricos juntos ali, porque ela deu tudo o que ela tinha. Não temos nenhum relato nas escrituras sagradas de tamanha resignação.
de tamanha humildade, aonde essa viúva, mulher, naquela época, pobre, sofrida, acreditasse de tal forma nas bênçãos, de fato, sem necessidade alguma de propaganda sobre isso, de apelo sobre isso, ela espontaneamente, voluntariamente, acreditou tudo que ela tinha na esperança das bênçãos maravilhosas, do cumprimento da promessa, simplesmente, de fato, de forma absoluta em sua vida. E foi lá e deu tudo o que tinha. Ninguém havia pedido isso para ela. Ela tinha noção que, pelas durezas que ela já enfrentou na vida, aquilo que estava na mão dela, de fato, estaria muito mais bem colocado nas mãos de Deus. Ela teria bem mais resultado do que em suas próprias mãos. Persistência e fé. Sétimo tema: nada impede a ordenação feminina. Evangelismo, página 464 a 465. Temos aqui o seguinte: o Senhor tem uma obra para as mulheres, assim como para os homens. Elas podem ocupar seus lugares em sua obra nessa crise. E Ele atuará por meio delas. Não foi eu que escrevi. Foi apenas inspirada. Não há como excluir esse texto do seu contexto. As mulheres. Já passou de hora dessa emergência se tornar uma realidade de fato em atuação na obra de Deus neste mundo. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que o que aprendemos nesta lição possa de fato valer a pena em nossas vidas. Santo Deus, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Encha-nos do conhecimento da Tua palavra e faça-nos de fato entender e praticar da forma com que Tu realmente tem requerido através do Teu Santo Espírito nos anais da história da Tua palavra e do nosso ministério. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.